Hoje nós vamos falar sobre uma cidade que tem tudo a ver com ferrovia. Eu estou falando da estrada férrea que liga Curitiba, nossa capital, até Paranaguá, no litoral do estado. A gente vai entender como a passagem do trem por aqui ajudou a desenvolver essa cidade, que tem boa parte do seu território composta por área de mananciais. A gente vai conhecer Piraquara, agora no Visite Paraná. Com quase 120 mil habitantes, Piraquara é berço das águas da Grande Curitiba. A cidade é responsável por 50% do abastecimento de água da capital e da região metropolitana. Mas antes de conhecer os empreendimentos de turismo cravados em meio a essa natureza exuberante, vamos entender melhor a história da cidade. A Casa da Memória, bem no centro, é o lugar ideal para isso. Assim como nós, pessoas, temos nossas memórias particulares, uma cidade também tem. Isso faz parte da identidade desse município. E aí aqui dentro a gente trabalha tentando preservar essas memórias através do registro e posteriormente pesquisando mais a fundo cada uma dessas memórias que podem ser trazidas tanto pelos moradores do município, quanto as coisas que já estavam aqui dentro da casa antes da nossa chegada, quanto documentação institucional. Tudo isso a gente produz a partir dessas memórias que a gente tem acesso. O prédio é de 1928. Foi construído para abrigar a prefeitura e a Câmara de Vereadores, mas ao longo do tempo ficou pequeno para a estrutura da cidade. O município é um município bastante antigo, se a gente for olhar para a maior parte dos municípios do Paraná. Ele foi em 1885, ele se torna uma vila. E aí depois, em 1890, 5 anos depois da finalização da construção da ferrovia, ele alcança o status de município. Então ele é um município bastante antigo, tem bastante história. E a ferrovia está muito conectada a essa identidade piraquarense. Mas não só, porque como você bem trouxe, aqui são as nascentes do Rio Iguaçu. Então, a questão da água, da natureza, está muito presente dentro do município. 93% do nosso território está em região de manancial e isso nos afeta. Para além disso, a gente também tem a questão dos povos originários que estão muito presentes aqui dentro. A gente tem a imigração italiana, a gente teve as fazendas de mate. Tudo isso compõe a história do município e as migrações recentes. A exposição Rocrã foi feita com a participação das comunidades indígenas da região. A maior parte das peças foi trazida pelos próprios indígenas, por considerarem os materiais importantes. A gente sabe que não só Piraquara, mas o Paraná e o Brasil como um todo é território indígena. E aqui a gente tem artefatos arqueológicos que inclusive comprovam a existência dessas populações aqui muito antes das invasões europeias. E aí aqui na Rocrã a gente buscou trabalhar um pouquinho com a ideia de que esses povos estão aqui hoje, não somente no passado. A gente tem como comprovar que eles estavam aqui no passado, mas e hoje? O que a população indígena hoje traz para a gente dentro do território? E aí a gente trabalhou um pouquinho com as peças, com os artesanatos e com os grafismos que eles apresentaram para a gente. Aqui em Piraquara, nós temos 2 territórios indígenas. Nós temos a aldeia Araçaí, que é de uma comunidade Guarani-Mibiá, e nós temos o território Sagrado Floresta Metropolitana, que é um território de retomada, ou seja, um espaço que eles já sabiam que pertenciam a eles, mas eles não estavam ocupando naquele momento, e agora eles retornam para esse território que é ancestral. Nesse território, a gente tem várias populações diferentes. Nós temos os indígenas Guarani Nhandeva, temos também os Caingangue e tem ainda o Terena e o Tucano, que não é exatamente aqui do território, mas fala um pouquinho sobre como eles são grupos que trocam entre si, Criam laços culturais, criam laços de amizade e também criam laços afetivos. Afinal de contas, essas meninas, a Terena e a Tucana que estão aqui, são parceiras de outros indígenas de outras etnias. As nascentes do Rio Iguaçu ficam em Piraquara.
Outra exposição mostra um pouco da riqueza dessa fonte de água, um registro valioso para a história do nosso estado. Essa exposição foi feita por um pesquisador parceiro, o José Carrara, e ele trabalhou fotografando os primeiros instrumentos e estruturas que levaram água aqui de Piraquara para Curitiba. Isso lá em 1908. E esse reservatório funcionou, né? Esses instrumentos funcionaram até mais ou menos no final da década de 50 e 60, até que as novas represas foram feitas e aí a captação de água acabou sendo expandida e aqui ficou mais para a região ali da represa, para a região da aldeia Araçaí. Aí aqui tem as fotografias de cada pedacinho, né, de toda essa estrutura, né? Exatamente. Essas estruturas elas não são muito fáceis de serem acessadas porque elas estão dentro da serra. Então você precisa pegar trilha, às vezes pegar até pedaços que o mato é fechado, então elas não ficam disponíveis para visitação. E essa é a importância do trabalho dos pesquisadores, né? Porque então ele foi até esses espaços e fez o registro. Então, se eventualmente acabar um dano permanente acontecer nessas estruturas, pelo menos aqui dentro da Casa da Memória, nós temos o registro e a documentação para que isso possa ser acessado por pesquisadores no futuro. E do outro lado da rua, o Centro de Memória Ferroviária conta como a passagem do trem modificou a cidade, que na época era uma vila, distrito de São José dos Pinhais. Aqui, os registros e os objetos também vieram de ex-funcionários da ferrovia, que ajudaram a contar essa história. Quando a gente tem as primeiras imigrações que vêm para cá, são os portugueses e eventualmente alguns espanhóis, que foi bem no começo, né? A gente está falando mais ou menos ali do século XVII, do século XVIII, né? 17 e 18. E aí a gente vai ter a chegada de portugueses e de espanhóis, majoritariamente portugueses, que vão trazer para cá também as populações escravizadas. Tem alguns documentos, alguns censos que mostram para a gente que cerca de 1/3 da população da região de São José dos Pinhais, no qual Piraquara pertencia, era composta por pessoas negras. Não necessariamente escravizadas, mas eram compostas por pessoas negras. E esse primeiro ciclo econômico se dá através do mate. Então, a gente vai ter a agricultura de subsistência, mas também o mate, que vai ser feito nas grandes fazendas. E aí, esse mate precisava ser escoado para o litoral. Era feito via Estrada da Graciosa, que a gente sabe como é, tortuosa. Então, cria-se, né, o projeto de construção da ferrovia e ele demorou algum tempo para conseguir acontecer, porque era um projeto muito desafiador. Os únicos engenheiros que assumiram esse desafio foram os irmãos Rebouça, né, que eram amigos do imperador, inclusive. Os irmãos Rebouça toparam o desafio e construíram, fizeram um projeto, né, e os trabalhadores construíram a ferrovia, que até hoje é reconhecida como uma obra arquitetônica. É bem importante reforçar os irmãos Rebouça, porque eles eram 2 pessoas negras, né? Netos de ex-escravizada. E eles faziam uma coisa que não está muito na história oficial, mas eles preparavam rotas de fuga dentro dessa ferrovia, do caminho da ferrovia, para libertar, né, para ajudar na fuga de escravizados fugidos. Então, é bem importante reforçar que esse caminho tem bastante história também. E aí, depois disso, claro, né, os trabalhadores tiveram que vir para cá, porque não tinha, para construir essa ferrovia, não tinha um restaurante, não tinha um local onde eles podiam um hotel. Então, claro que as famílias vêm para essa região para auxiliar na construção, né? E aí que se dá o povoamento dessa região e depois disso se desenvolve nessa que hoje a gente chama de região central. E aí Piraquara tem tudo a ver com a história dos trabalhadores da ferrovia, né? Até hoje a ferrovia é uma identidade que perpassa os parentes mais antigos de todo mundo. Todo mundo trabalhou na ferrovia aqui em Piraquara. Toda essa riqueza natural pode ser explorada de forma responsável.
Já pensou em dormir num lugar super confortável e acordar com uma vista dessa? Foi essa a ideia da Cláudia, que construiu uma pousada charmosa em uma área linda. O pessoal adora vir para descansar, escutar esse barulhinho da chuva no telhado, né? E as suítes assim são muito aconchegantes e confortáveis, né? Então, propício uma redinha para você ler um livro e descansar. Tanto no friozinho quanto no calor. Olha, chovendo, você vem aqui na varandinha, olha essa paisagem. É para desconectar, desligar, né? Eu falo aqui é o contato com a natureza. O pessoal fala assim, a pousada, né, tem seus benefícios, né? Os quartos são bem equipados, com ar-condicionado quente, frio. Então, assim, para todos os gostos, a televisão, né, um secador de cabelo e, melhor ainda, né, a nossa banheira de hidromassagem, né? Nossa, perfeito. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos sim. Inaugurada em 2020, com vista para a Serra da Baitaca, a pousada tem espaço comum, com piscina. Mas os quartos são bem confortáveis e espaçosos, nem dá vontade de sair. São 7 suítes apenas, então um lugar bastante aconchegante, né? São camas box, né? Temos também a suíte família, como essa daqui, muito ampla. São 4 suítes com banheiras de hidromassagem para você relaxar, ficar mais confortável. Tomar um vinhozinho. Tomar aquele vinhozinho na varanda, ler, né? Vir com a família, com quem você ama, né? Tem um parquinho ali para as crianças. Tem um bosque muito gostoso aqui. É uma delícia. Tem uma casinha de boneca aqui para a criançada curtir. Bem gostoso também. As diárias incluem café da manhã, mas como a Cláudia disse, as refeições podem ser negociadas. A cozinha dela é uma graça. Quem quiser vir tomar um cafezinho também pode, Cláudia? Com certeza. Geralmente, todo sábado e domingo nós temos clientes, hóspedes, né? Podem vir tomar um café da manhã aqui, será um prazer e aproveitando para conhecer nosso espaço, né? Eu já tô de casa aqui, já tô até servindo a Cláudia. Obrigada, Elaine. E assim, eu acho que o bacana é a gente conhecer, as pessoas conhecerem também Piraquara, né? Porque aqui tem, como diz o nome, é o berço das águas, né? As águas que abastecem Curitiba, né? Estão aqui, essa mata preservada e nem todo mundo sabe que existe esse lugarzinho pra gente conhecer, né? Então, e nós estamos tão pertinho de Curitiba, apenas 30 quilômetros, e Piraquara aqui tem uma natureza muito especial, né? Que é um turismo de visualização de natureza. As nossas represas estão aqui, temos 3 represas lindas para você, temos morros para o pessoal que gosta de fazer trilhas e caminhadas, né? Então, nada melhor, né? Você se hospeda aqui na pousada, um lugarzinho aconchegante, temos o café da manhã, eventualmente, se vir com o teu grupo, nós providenciamos a refeição, né? E conhecer todo esse espaço que nós temos aqui em torno, né? Começar o dia com um cafezinho desse. Esse aqui é um bolinho de milho, né? Esse é um bolo de milho que nós fizemos aqui. Uma delícia. Sítio de vó, aquela casinha de madeira, a pilha de lenha que espera alguém para acender o fogo, o clima de sossego. Quem tem família no interior ama essas lembranças. O Antônio abriu a chácara da família ao turismo para compartilhar essa nostalgia. O ar de sítio, né, daquelas coisas antigas que existiam, que aquele pessoal, assim, já digo mais da nossa geração, tinha sua avós lá no sítio, né? E hoje já esse pessoal mais novo não tem mais. Então eles procuram bastante esses sítio que nem o meu, assim, os espaços que nem o da gente, para poder vir passear e sentir um pouco como era antigamente, né? Assim, as comidas, o ambiente, os convivências com os animais, as plantações, assim.
E vocês já estão há quase 10 anos aqui, né? Como é que começou a ideia de fazer, de atender o pessoal assim, servir refeição? A gente sempre mexeu com produtos coloniais, assim, né? A minha mãe com meu pai sempre criaram bastante porco, faziam linguiça, queijo, essas coisas, mas vendiam mais aqui na frente da casa ou entregavam para um ou para outro, sim, fora, né? Que pediam. E eu comecei em 2000 aqui fabricando e vendendo de porta em porta. Primeiro leite, depois experimentei queijo, linguiça, e fui trabalhando nesse sentido. Aí quando começou a surgir bastante, o turismo rural ficou muito forte, né? Principalmente na região de São José, Colombo, aí, foi acrescentando aquela ideia. E mais o movimento do pessoal que vem para a região aqui, né? Visitar, que aqui é uma área turística muito forte em questão de natureza, né? A natureza muito preservada, assim, as águas puras, né? E as matas, as montanhas. Bastante montanhista aqui final de semana, ali no Morro do Canal. Eu ia falar isso, o Morro do Canal fica bem pertinho aqui, isso, né? Isso, dá 2 quilômetros aqui da minha propriedade. E daí as reservas também de água da Sanepar, ali as 2 barragens, a reserva do Carvalho lá em cima, que foi a primeira captação de água que foi para a capital, né? A partir desse movimento que foi surgindo aqui na região, que a gente via o pessoal parar, né? Passar, né? Aí paravam, tiravam foto aqui na frente, que achavam bonito, né? Os espaços e tal. Não tinha nada disso aqui ainda construído, só tinha só lá para cima a parte que a gente trabalhava mesmo. Mas assim mesmo o pessoal ainda gostava de tirar foto no gramado, tirar foto das vacas, eu deixava aqui os domingos aqui na frente, mostrar para as crianças e tal. Aí pensei, né, vamos montar alguma coisa, né? Hoje eles servem o café colonial e o almoço aos fins de semana e também porções durante a semana. Grande parte da comida é feita no fogão de lenha e os temperos que a gente tem naturais, que a gente tira da própria horta nossa. E o que a gente não tem aqui, a gente busca pegar o mais puro possível, né? Não tem nada de conservante, não tem nada desses produtos que vai... Químico, né? Que só vai para encher ali, né? Dar aquele gosto ali, mas na verdade tira o gosto natural da comida. Que nem o feijão, a gente cozinha ele, joga no panela de ferro ali e deixa ela meio dia ali, borbulhando e pondo água e temperando ele, vai fazendo e vai dando aquele caldo, aquele gosto. O arroz carreteiro, mesma coisa. As receitas antigas também, que a minha mãe foi passando, né? O frango com polenta, o porco assado também, que é a receita que ela sempre fez todo final de ano, a gente fazia porco assado aqui nas festas de final de ano. Peguei a receita, coloquei também, daí aquele tempero próprio nosso aqui, a carne de panela também, que eu faço, a costela. Tem um segredo também, que eu não vou contar. Eu vou fazer uma boquinha aqui e daí a gente vai dar uma volta para conhecer o resto da propriedade. Bolinho de chuva, gente. Tem comida mais afetiva que bolinho de chuva, né? Esse sítio mesmo. Saímos para conhecer a trilha. No caminho encontramos árvores enormes, como este araçá nativo. O tronco claro chega a ter 25 centímetros de diâmetro e as raízes são visíveis acima do solo. O Antônio sempre tem curiosidades para mostrar aos visitantes. Ó, tá vendo a ponta do pinheiro lá, ó? Ele atrapalhou até o crescimento do pinheiro, ó. Nossa. Aquele é um ninho de Uirapuá. Desse tamanho? Ele é uma abelha nativa aqui da região. Deve tá cheio de mel lá dentro lá. A gente vai parar por aqui porque o nosso tempo é curto e precisamos ainda conhecer os animais. Mas a trilha continua e vai até o rio Piraquara, que passa aqui pela propriedade. Eu vou deixar vocês na curiosidade de conhecer esse pedacinho, mas fiquem com essa vista linda aqui atrás de mim. Começou a chover por aqui, então a gente vai contar para vocês rapidinho como é que é esse espaço aqui, que é voltado bem para o turismo rural mesmo, né, Antônio? Isso, a gente construiu aqui para as pessoas que vêm visitar aqui a propriedade poder mostrar para as crianças, normalmente que não tem contato com os bichos, assim, com os animais de sítio. Tem as nossas galinhas ali de onde a gente tira os ovos para fazer os bolos, fazer nossos pratos lá embaixo. Que é a parte que a gente manuseia o gado ali, que tira o leite, né? Daí tem nossos porquinhos também, que é mais para o pessoal se interagir ali, né? Ter um contato com os bichos, com uma rotina de sítio. A nossa plantação também, nossas verduras, nossas frutas, pé de fruta também que tem. Então o pessoal tem um acesso ali e pode
ter um contato com tudo que a gente tem aqui na propriedade daí. Tanto para os adultos, né, aqueles que já moraram no interior do sítio, que relembram, quanto para as crianças que não conhecem. Isso, né? bastante gente vem e fica até emocionada de ver as peças antigas que a gente tem no nosso museu ali do sítio, as construções antigas, sentir um cheiro de vaca, um cheiro de chiqueiro, dessas coisas. E fico até emocionado de relembrar das origens, de onde veio e tal. E a criançada também poder ver de onde que sai o leite, que não é da prateleira do supermercado, de onde que sai o ovo, como que é uma vaca, como que é um porco de verdade, essas coisas assim. Nossa última parada é em uma estradinha pitoresca que guarda um pedacinho do que já foi uma grande comunidade de imigrantes italianos, o Caminho Trentino. Em 1878, 59 famílias da região de Trento chegaram ao Brasil e receberam algumas terras em Piraquara. Entre esses imigrantes italianos estava o avô de Dona Lúcia. Meu pai contava que os avós, os pais dele contavam para eles, que diz que chegaram sem nada. A única coisa que eles tinham era a roupa do corpo, e daí que eles ganharam. Cada um ganhou um lote de terra do governo aqui e fundaram a colônia Santa Maria, aqui, que eles falam do Novo Tirol. E diz que era bastante sofrida a lida deles, sofrimento. Portanto, a capela a gente tem dó de deixar, abandonar, porque é o suor deles, eles que lutaram, porque não era fácil que nem agora, né? Que é tudo mecanizado. Aquele tempo era tudo sofrido, tudo manual para construírem tudo. Ela nos deu entrevista enquanto preparava a igreja para receber a 146ª festa da padroeira, Nossa Senhora da Assunção. Uma imagem também cheia de histórias de devoção e carinho. Os primeiros moradores daqui vieram, eles trouxeram na bagagem junto com eles essa imagem de Nossa Senhora da Assunção. Daí ela ficou aqui até um tempo lá que eles fizeram uma reforma nos altares aqui e não coube essa imagem na parte central ali, que era para ser a padroeira, tinha que ficar num lugar mais em destaque. Não coube ali, aí o padre pegou e deu para uma família, dessas famílias que vieram de lá, uma família de São José dos Pinhais, família Simeão. Daí eles levaram a imagem lá e guardaram até o centenário. Quando a capela fez 100 anos, a família trouxe ela de volta aqui e daí ela continua aqui com nós até agora. E eu acho que uns 13, 14 anos atrás, veio uma comitiva da Itália e se comprometeram a levar ela para lá para restaurar ela, porque ela estava bastante judiada, assim, velha. E daí, foi feito lá toda a documentação que era preciso e ela foi levada para lá. Quando foi levada para lá, eu fui junto levar lá aonde ela ficou um ano para restauro e daí ela veio de volta para a nossa comunidade, que daí agora ela está aí até com nós aqui. Daí não vai sair, né? Daqui ela não sai. Lembra que a gente falou no começo do programa que Piraquara é responsável pelo abastecimento de metade de Curitiba e região metropolitana? Parte da colônia Santa Maria do Novo Tirol, da Boca da Serra, deu lugar à represa. Hoje, o Caminho Trentino se transformou em um ponto de turismo e lazer. E nesse clima de paz e sossego aqui do Caminho de Trentino, a gente encerra o Visite Paraná em Piraquara. Você pode assistir a esse e aos programas anteriores lá no canal da TV Paraná Turismo no YouTube.
Siga a gente nas redes sociais e fique por dentro de tudo que rola nos bastidores. Eu te vejo semana que vem em algum lugar do Paraná. Até logo!